Bom, então estamos reunidos aqui, o Isaías, que está em São Paulo, capital, no famoso bairro lá. Qual é mesmo, Isaías? Bairro de Higienópolis. Higienópolis, onde vive lá o nosso querido Fernando Henrique Cardoso. O Sérgio está pela República Tcheca, na cidade de Sérgio, que a cidade é difícil. Na cidade de Brno, ou em inglês eles falam Brno. Perfeito. Do Dorenco está por UK, e aí você passa onde você está exatamente. Eu estou em Leamington Spa, o estado é Warwickshire, fica 1h15 minutos de Londres, Perfeito. mais para o meio da Inglaterra. Então, por que nós nos reunimos aqui, né? A gente vê muita informação da imprensa dizendo aí uma série de coisas, muitas vezes conotada aí por repórteres. Então, a gente resolveu reunir aqui 4 pessoas, na verdade 2 internacionais, né? Cada um com a sua visão. Eu mais no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, Fábio Bueno, o Isaías lá em São Paulo, capital, em Gianópolis, o Sérgio na República Tcheca e, por sua vez, o Tudorenko lá na Inglaterra. Então, nós estamos aqui para tentarmos entender como está o panorama relacionado ao famoso coronavírus, né? Alguma coisa que a gente nem conhecia a partir de janeiro e agora ficou bastante intenso, a quantidade de notícias, a quantidade de notícias falsas, a quantidade de pessoas que acabam falando sobre isso sem terem, na verdade, uma visão científica, né? Inclusive doutores, professores, etc. Mas a gente vai contar aqui o dia a dia. O Sérgio, iniciando por você na República Tcheca, como é que está o isolamento aí das pessoas? As pessoas estão cumprindo? Como é que você vê esse tipo de situação? Então, aqui o povo da República Tcheca é um povo que segue as orientações, né? É um povo que já passou por muitas coisas, então eles sabem a dificuldade que é quando você não segue as regras. Então o povo aceitaram muito bem o lockdown, né? Que é o bloqueio de movimento de pessoas. Isso daqui começou no mês de março, por causa dos primeiros casos que ocorreram. Os casos aqui ocorreram exatamente por conta de pessoas que foram para a Itália e voltaram, né? E trouxeram o coronavírus da Itália. Aqui tem um período de fevereiro que chama Spring Break, onde creio que algumas partes da Europa tem isso, onde as pessoas costumam viajar no finalzinho do inverno para aproveitar os últimos neves e fazer esqui. Então o pessoal vai para a Áustria, vai para a França e vai para a Itália. Foram para a Itália, trouxeram o vírus, né? E aí o governo tomou algumas iniciativas. No começo de março, pararam todas as escolas de ensino fundamental, ensino médio e faculdades. Depois eles viram que não adiantou muito, eles começaram, o governo, né, tomou uma decisão de fechar os bares e os restaurantes depois das 8 da noite até as 6 da manhã. Não resolveu. Veio o bloqueio das fronteiras, ninguém sai, ninguém entra, tanto de avião, quanto de trem, quanto de se você quiser, rodovia. Sérgio, se você quiser atravessar a fronteira de carro, é possível? Sim, desde que você justifique para que você está indo, porque aqui tem muito, eles chamam de interworkers, alguma coisa parecida assim. Então são profissionais pessoas que moram na República Tcheca e trabalham em outros países, nas fronteiras e vice-versa, né? Então você pode passar. Caminhões normal, tudo que é caminhão de transporte de comida, de alimento, material, essas coisas funciona, a fábrica funciona. Mas aí, bom, resumindo, fechou tudo de uma vez, está tudo bloqueado, todos os comércios foram fechados, só tem supermercado, farmácia e drogarias. Aqui farmácia e drogarias são separadas. Você só pode sair na rua com máscara, você não pode sair sem máscara porque a multa é pesada e não pode ter... Isso foi instituído há quanto tempo, a história das máscaras? Isso é interessante, depois uma pergunta
Olha, no começo, viu? Foi há 3 semanas atrás, no comecinho de março. E tem os médicos e os cientistas daqui da República Tcheca recomendaram para o governo, né? E é isso, e só pode sair para ir no supermercado, evitar mais de 2 pessoas, não pode ter grupos de mais de 2 pessoas na rua. É isso, o povo está aceitando direitinho, está indo bem. Tá? Os restaurantes que podem entregar por delivery, entregam. Quando não entregam, você pode, por exemplo, ir na janela ou na porta, você fica para fora, pede a comida, eles entregam, todo mundo com luva e máscara. Máscara todo lugar. É isso. O Carlos, aí na Inglaterra o panorama é mais ou menos igual a esse? Atualmente está mais ou menos parecido. A Inglaterra ela entrou nessa situação de fechar tudo e restringir bastante a locomoção das pessoas bem depois da República Tcheca. No começo, a Inglaterra estava com uma estratégia bem diferente dos outros países da Europa. Eles estavam com uma ideia de deixar a maioria das pessoas ficarem doentes para criar uma imunização e passar rápido por isso, ao invés de ficar sofrendo por vários meses. Mas no meio do processo, aí acho que quando começaram a aumentar o número de casos, eles começaram a entender melhor o que estava acontecendo com as pessoas, mudaram a estratégia e foram propondo algumas estratégias de diminuir o contato e circulação de pessoas gradualmente. Nas últimas 2 semanas, baixaram algumas determinações para ninguém realmente sair de casa só para se for necessário, então só para ir no supermercado ou ir numa farmácia, ou para pessoas que não conseguem trabalhar de casa para ir trabalhar. Então, restringiu bastante isso. Então, agora a gente está chegando na segunda semana desse... Não chega a ser um lockdown, porque você não está assim, proibido de fazer nada. Não chega a ser tão rígido como foi em alguns países, do tipo, para você ir para algum lugar, você tem que ter uma declaração falando, eu estou indo no supermercado tal. Então, tipo, na Itália e na Espanha, se não me engano, fizeram isso. Acho que na República Tcheca não chegou a fazer isso, mas a Inglaterra falou que talvez fosse fazer isso se não respeitassem muito essa situação de você só fazer o que é Então, necessário. se você quiser, você pode se locomover, você pode pegar o carro, você poderia atravessar fronteiras, se for o caso. Eu não sei exatamente como é a regra para você atravessar uma fronteira. Você tem que ter uma justificativa boa para fazer isso. Se for por algum motivo válido, você pode fazer. Por exemplo, eu tenho que trabalhar e ir para uma reunião de trabalho. É que aqui a fronteira é um pouco maior, né? Restrita, né? Você tem que cruzar o Canal da Mancha para ir para os outros países. Eu teria que ir de avião. Então, assim, a parte de aeroportos eu não cheguei a precisar nenhuma vez, né? O que eu fui até estar nessa política, eu fui para Londres, que eu atendi um cliente em Londres. Então, até fazerem essa restrição, os metrôs eram super lotados, né? Então, a última vez que eu fui foram umas 3 semanas atrás. Então, o metrô estava bem cheio mesmo. Eu não chegava a estar totalmente lotado como eu peguei antes, mas era assim, não tinha lugar para sentar, né? Então, várias pessoas em pé no metrô. Mas assim, o trem para ir da cidade onde eu moro até Londres foi bem vazio, comparado com as outras vezes que eu vou, que é bem cheio, né? Então, e como que o assim, governo está se comunicando com vocês, né? Aqui no Brasil, até eu dou um realce aí, para quem tá, vocês dois estão por fora, ou fora do país, o Isaías deve concordar comigo, depois ele vai falar. O governo se comunica de uma maneira bastante diferente conforme o nível, né? O governador fala uma coisa, o presidente fala outra, e por sua vez o município muitas vezes é diferente, né? Teve até o caso do prefeito de Limeira, que eu acho que foi conhecido no mundo todo, né? Que ele tentou acalmar a população, quase matou todos do coração, né? Mas aí como é que o governo está se comunicando com vocês exatamente? Como é que você classifica isso? Maneira, então, frequência? os anúncios são feitos sempre acho que todo mundo vê pela televisão, né? Então, o primeiro-ministro normalmente ele fala por volta das 8 horas da noite. Acho que é parecido com o Brasil também, que tem aquelas declarações aí dos ministros no horário noturno. Mas ele faz isso, né? Ele faz um comunicado normalmente no final do dia, quando tem alguma coisa importante.
E todo dia é parecido com o que tem no Brasil também, né? Acho que eles vão dando algumas atualizações sobre o número de contagiados, número de mortos, é, e respondem perguntas de jornalistas, né? Então, acho que o esquema que o pessoal está fazendo para essa comunicação acaba sendo copiado no mundo inteiro, né? Pelo menos aqui na Inglaterra, pelo que eu vi, assim, também como é feito no Brasil, é meio parecido. Não chega a ter tanta gente nas declarações como tem no Brasil, né, de ter vários ministros ou várias pessoas junto. Normalmente tem 2 ou 3 pessoas fazendo essas declarações, mas é diário, né? O primeiro-ministro pegou o coronavírus também, né, nos últimos dias, então ele tá de casa, né? Mas ele, pelo que ele comenta, né, ele faz reuniões até usando o próprio Zoom com o pessoal do Ministério para comandar essa crise. Mas basicamente isso, são pronunciamentos Legal. diários para as ações. Eu achei bastante interessante o que você falou, né, da estratégia diferente que eles estavam adotando. Eu não sabia exatamente disso, né, de tentar colocar que as pessoas ficassem doentes, né, criassem imunidade, etc. É uma estratégia até que poderia ser certa se ela não fosse perigosa, né, porque você tem, com certeza, aí deve ter bastante pessoas que estão no grupo de risco, né, o que é o caso de países mais tradicionais do primeiro mundo. Isaías, o que você acha aí de Higienópolis, de São Paulo? Como é que você anda vendo a situação aí? Eu sei que é um bairro bastante conhecido, né? Inclusive, outro dia, no começo da crise, você me falava que estava no shopping center, né? Agora acho que acabou essa história, certo? Agora o shopping center está fechado. Acho que é muito parecido com a Inglaterra, né? A gente não está em lockdown de que nem o Sérgio falou na Tchecoslováquia, multa para sair na rua. A gente pode sair na rua, mas está tudo fechado, só está o comércio essencial. Os restaurantes só atendem por delivery ou você retirar no balcão, então não tem nada a ver. Infelizmente, eu tenho que comer pelo restaurante em delivery, mas o que pega muito atualmente aqui no Brasil, eu acho que é a parte social, né? Vocês sabem que o Brasil tem muitos moradores de rua, muitos moradores em favela, e isso é uma preocupação muito grande, né? Porque a gente teve aí uma disputa política, né, entre o presidente e os governadores, e de forma que ficou assim mais ou menos parecendo que o presidente se preocupa mais com a parte econômica e os governadores e prefeitos mais com a parte social, né? Mas com a parte da saúde da população. Isso foi muito ruim, porque em vez de criar uma união, criou uma desunião, uma briga de grupos defendendo um. O Brasil vem, né, vocês já sabem, há muito tempo nessa disputa esquerda-direita e isso em pleno momento crítico de saúde se acentuou bastante, tá? Aqui no Brasil, não sei se aí também tem esse problema da questão da fake news, né? Há muita notícia falsa, né? Muitas notícias falsas. E a questão assim da locomoção, uma coisa que choca muito aqui, eu acho que é muito diferente também aí da Europa, é que muita gente ainda não usa máscara, muita gente não usa luva. Mesmo no supermercado, você percebe assim que as pessoas usam álcool gel, isso é comum, álcool gel, tal, mas ainda é muito baixo o número de máscaras. A gente acha até que talvez parece que vai ter uma recomendação da OMS aí, acho que ela vai sair hoje, não sei se já teve, de forma a oficializar isso. Mas o principal também não tem máscaras no Brasil, né? Há uma carência muito grande, entendeu? Na Eu verdade, moro. deixa eu só interromper um pouquinho, viu, Zé? Porque a orientação que eu até li em vários lugares foi que a gente não deveria usar máscara, né? Sim, Essa sim. orientação ela foi bastante confusa, que a máscara, na verdade, quando ela não era usada no ambiente médico, odontológico, ela poderia até comprometer, porque ela acumularia determinadas coisas, enfim. Aí tá, o que o pessoal está dizendo aqui é que, na verdade, essa orientação ela foi um pouco dispersa, e até o Sérgio falou que lá foi um pouco diferente, talvez o Bruno possa nos dizer também como foi, porque na verdade a gente não tem máscara, acho que isso que você ia concluir, nós não tínhamos. Então hoje o governador fez com que uma empresa de automobilística fabricasse, acho que baseado em coisas de filtro, aí, enfim, não sei o que ele fez, mas outro dia quando eu vi a declaração do Trump, ele só falava nisso, né? Mitigation, máscara e os respiradores, né, que eles chamam de ventilators. Eu não sabia disso. Mas prossegue aí, Isaías. Você concorda, então, que a orientação foi um pouco diferente, né?
Então, acho que essa questão, né, era um momento meio de união, né? Se o presidente se unisse ao governos estaduais e prefeitura, eu acho que a coisa poderia estar andando um pouco mais rápida, né? Na verdade, o que a gente tem muito medo aqui no Brasil, Sérgio e Carlos, é o fato da gente se tornar uma Itália, uma Espanha, ou os Estados Unidos, né, atualmente, né? Porque todo mundo sabe que o Brasil não suportará esse nível alto de contaminação e nível alto de mortes, né? Então, a saúde pública, apesar de ser extensiva a todos e universal, a gente tem um problema muito sério. Mas, assim, né, está sendo montado o hospital de campanha, o Pacaembu está com um grande hospital de campanha, que é aqui próximo a Higienópolis, né? Não é para o público que está com coronavírus, na verdade é uma forma de tirar o público do hospital e mandar para lá, para que os hospitais possam se concentrar num público maior. É um clima de medo, de insegurança. Eu acho que é o mesmo clima que vocês têm aí. Assim, a gente percebe na rua, Isaías, e olhando. você pensou em ir para o interior? Porque eu vejo que muita gente está tentando ir Não, para a praia. O que você pensou? Eu sei que você mora no interior, você teria a possibilidade de ir, né? você sabe que eu não fui para o interior, principalmente porque minha esposa tem parentes aqui, a mãe dela aqui, ela não aceitaria ir. Mas eu também não fui para o interior, porque sabe o que eu percebi? Aqui em São Paulo, a gente tinha, né, um certo preconceito de falar assim, né? O vírus veio da Europa, veio da Itália, né? Para muitos italianos trouxeram para cá. Aí, falando com a minha família do interior, eu percebi que lá eles falavam assim, o vírus vem de quem vem de São Paulo, né? Mas Que vai abrindo as portas pelos lugares mais é, populosos, né? Então, Aí eu falei assim, pô, então o preconceito que aqui eu posso fazer, né, lá eu posso sofrer, então vai ficar na mesma, né? Eu não vou para o interior e ficar, as pessoas do interior vão ficar assim, esse cara vem de São Paulo, não vou ficar perto dele, porque ele pode estar contaminado. Então, eu achei assim que não adianta fugir, né? Eu acho que aquele caso aqui no Brasil muito feio, que foi de um grande empresário que veio numa festa aqui, fugiu lá para Trancoso, foi ridículo, ele contaminou um monte não, mas outras pessoas, né? Então, assim, não... É melhor ficar aqui em Higienópolis mesmo e vamos enfrentar essa guerra, né? Tá É, certo. o Isaías tem razão. O que aconteceu na Itália foi exatamente o que ele comentou que aconteceu no Brasil. Eu não sei se ainda está acontecendo, mas no começo o primeiro-ministro, o prefeito lá da cidade de Milão, né? Não, não. Ele falou, não, isso é tudo besteira, vamos fazer com que todo mundo... é, é, não, aquela outra colorida e a balaclava, por favor. Vamos fazer com que todo mundo se contamine, porque isso daí é uma gripe e igual o influenza, né? Vamos passar rápido e não sei o quê. Tanto é que ele foi para a rua, ele fazia festa, ele beijava chinês, ele via chinês no meio da rua, ele abraçava, e todo mundo resolveu fazer isso. Bom, deu no que deu, né? O epicentro, né, o tal do hotspot, que o pessoal dos Estados Unidos costuma falar, foi na Itália. Nesse spring break que teve na Europa, todo mundo foi para lá, aí voltaram e levaram os vírus para outros países, né? porque nesse Então, feriado, acho que esse feriado em fevereiro muda um pouco de país para país, mas normalmente tem uma semana de férias para todo mundo e o pessoal gosta de esquiar, né? Então, normalmente o pessoal vai para perto ali das montanhas, que é bem onde foi o epicentro, né? Lá perto de Milão e epicentro. lá na Áustria. Então, os italianos vão muito para a Áustria também. Então, É, foi, acho é, que é aí que deu uma espalhada boa, assim, internamente na Europa, né? E todo mundo foi e depois voltou trazendo o presente para os seus países. é. Sobre a máscara, ó, aqui, ó, é, o caso da máscara, por que que no começo todo mundo falou de máscara? Era o tal da cultura asiática, né? Por que que os asiáticos usam tanto máscara, né? E agora está se provando que ajuda, e que faz parte do processo de evitar o contágio. Então, aqui
uma brasileira fez essa máscara para a gente, é uma máscara de algodão, ela é dupla, né? Tem uma alcinha aqui de algodão, né? Eu, minha esposa queria uma máscara diferente, eu mesmo costurei essa daqui, tá? Peguei um lenço que ela tinha, dobrei, eu mesmo fiz na mão, então costurei na mão no domingo, eu o dia inteiro lá sem fazer nada, costurar. E eu trouxe a minha balaclava do Brasil, que eu usava na moto, então de vez em quando, aquela que está na foto do Facebook, eu uso para sair. Então a gente tem 4 dessas daqui, sai um de cada vez, ou no máximo 2, a gente não sai mais que 2. Chega, lava, deixa na porta, lava, troca a roupa, usa o álcool, quando a gente ainda tem um restinho de álcool aqui, a Não, gente limpa esse todos os produtos. álcool gel aí, o Sérgio, está como estava no Brasil. No Brasil aqui, eu acho que eu paguei uma semana antes, 69 o galão, né? Esse negócio tá beirando 300. Como é que tá aí o preço? Proporcionalmente. Não tem. Não existe tem. preço. Não Não existe. tem preço. É zero. Zero porque não tem. Acabou. Acabou. Então deve ser importado, evidentemente. A agricultura é diferente, acho que não se aplica para isso. É isso aí. E Aqui a também gente não tem. limpa tudo. Eu limpa Aí tudo. na A gente não Inglaterra entra de também, sapato. só dá um break pro Dudão que ele foi falar. Aí na Inglaterra também Tá está bom. zerado? Também não tem estoque. Em nenhuma farmácia você acha, nem delivery. Eu pedi na semana passada, e a previsão de entrega era para o meio de abril. Então deve chegar daqui umas 2 semanas. Mas não tem nem pedindo por entrega, nem indo nas farmácias. Tá certo. Prossegue aí, Sérgio. Então quer dizer que você está bem cercado de máscaras. Como é que chama o outro instrumento da moto aí? A balaclava. Balaclava. É uma coisa assim que tem, tipo, aqui na Inglaterra não é obrigatório usar máscara, né? Ainda não fizeram nenhuma recomendação para todo mundo usar, só falam para quem está doente usar máscara, né? Então, o que o Sérgio comentou de cultura asiática, né? O que sempre falam que você sempre vê, né, o japonês muito usando máscara em vários lugares, já muito antes disso, né? Desde acho que das outras crises que tiveram dessas gripes. Mas muito eles falam que eles usam a máscara mais para o outro não se contaminar do que para ele não pegar a doença, né? Então acaba sendo mais uma que eles falam que é uma prevenção para os outros e não para ele, né? Então acaba sendo isso. Tipo, o Sérgio mostrou as máscaras que eles usam. Então, no caso, a lei que baixaram na República Tcheca é para você cobrir o rosto. Não é usar uma máscara com as características cirúrgicas que tem as máscaras que os médicos usam, né? Então, essa máscara ela não é uma máscara totalmente vedada, mas eu acho que o que o pessoal avaliou tudo bem, ele não fecha 80% que a outra máscara fecha, mas ele previne 40%, mas é melhor você fechar 40% do que deixar zero, né? Então, é meio nessa linha. Então, aqui a gente também tem uma dificuldade para achar máscaras. A gente comprou as máscaras, mas eu ainda não usei. A minha ainda está no saquinho, né? Foi uma brasileira que mora aqui também que fez para a gente, por coincidência. Fala aí, Zé. Fábio, eu tenho uma curiosidade aí para o Sérgio Carlos, mas existe já alguma expectativa de quando, se você já chegou no centro lá da curva, quando isso vai passar? A Europa trabalha com isso? Porque a gente ainda tem um delay de vocês, né? Se vocês falarem, vai ser daqui a 1 mês, a gente vai ser 2 aí, né? Essa curva, ela, assim, todo mundo fala só da curva, mas ninguém consegue prever quando ela vai parar, né? Todo mundo fica torcendo para ela estabilizar. Aqui na Inglaterra, ela está na fase de crescimento, né? Então, agora nos últimos dias começou a morrer perto de 500 pessoas por dia, que está ainda metade do que chegou no topo na Itália e na Espanha. Mas assim ninguém sabe se vai subir mais um pouco. A declaração do primeiro-ministro foi com certeza vai piorar ainda antes de melhorar, né? Então, pelos estudos que as universidades estão fazendo aqui, a tendência é piorar, né? Então, a gente está aqui na segunda semana de um pouco de isolamento. A previsão original eram 3 semanas, mas eu tenho quase certeza que vão estender isso. E assim, a volta vai ser gradual, né? Então não é que vai chegar um dia e eles vão abrir tudo, né? Então devem liberar algumas coisinhas e vão liberando aos pouquinhos.
É, a- aqui o que que acontece? Eles fazem 2 semanas, aí tem uma avaliação do governo com os médicos, com a equipe econômica, e aí eles vão esticando. Hoje, eles estavam avaliando para até o dia 30 de abril. Eu não- Isso era de manhã, eu não vi ainda a notícia, mas sobre o gráfico, aqui não tem jeito, tem que trabalhar com gráfico, né? Não tem outra maneira de você entender como você vai se Para o comportar, porque matemático, né, Sérgio? Para o matemático ficou é, fácil. os cientistas de dados hoje estão assim no auge, né? Então, o que que acontece? Eu não sei se vai dar para ver aqui, Acho que viu? daria para Ó, tentar. Ah, agora deu, agora deu. Agora dá tá sim. vendo? O que que acontece? Você pode perceber que tem alguns. Você tem aquele pico, aí cai. A hora que cai, mais ou menos aqui assim, ó, cai aqui assim, você fala assim, pô, legal, né? Aí vem outro pico. Então, é difícil, porque como levar 14 dias para incubar e você leva de 1 a 2 dias para fazer o teste, o que que acontece? Eu posso pegar agora, ser contaminado agora, e daqui a 14, 16 dias que eu vou saber se eu tenho, e aí eu entro na estatística, né? Então é muito difícil, tá? Todo mundo comenta, os governadores. Aqui, o caso da comunicação que você falou, né, Fábio? Todo dia tem ah, a comunicação de imprensa, né, com o governo, primeiro-ministro e os ministros. A imprensa é o nosso meio de comunicação. Aqui tem a imprensa em tcheco e inglês. Então, a maioria dos jornais, das televisões tem uma versão em inglês. A gente sabe disso daí. Mas não tem. O tal do apex, que é aquele ponto da curva, né, da inflexão da curva que eles falam bastante nos Estados Unidos, eu assisto bastante, né, não tem. Ninguém sabe. Esse aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo agora. É aquele método de Murray, né? O Murray, Chris Murray. Eu tenho a impressão que aquele ponto ali mais escuro é o que está acontecendo, que eles preveem que aconteça, né? E acho que a curva menor ali é a melhor hipótese, e a curva lá de cima é sem isolamento. Então, nos Estados Unidos, pelo que eu vejo aqui, isso aí eu trouxe lá do próprio informe da Casa Branca, que a NBC News, ela colocou, o Trump falou quando foi quarta, na terça-feira. Então, pelo que a gente nota nos Estados Unidos, né, Isaías, os Estados Unidos nós somos muito parecidos com eles, né? Porque acho que as coisas começaram a acontecer exatamente no mesmo tempo. A curva ela atinge seu ápice, e eles falam na reportagem lá, o Trump falou, daqui 15 dias, certo? E realmente vai aliviar em julho. Então, eu creio que no Brasil, se o isolamento que a gente propor aqui, se o povo respeitar, eu fui ao supermercado ontem, inclusive é um supermercado de bandeira conhecida, e o mais popular, que é a Extra, né? Bastante conhecido. Tinha muita gente, mas muita gente. Eu fiquei assustado de ver a quantidade de pessoas que estavam lá dentro. Tanto que eu acabei Não, saindo. e os deliveries também não funcionam, né? Você tenta colocar lá prazo de entrega para 1 mês, 15 dias, entendeu? Acaba não funcionando. O delivery, na verdade, eu até achei interessante o governador falando, né? Você pode comercializar, faça o seu delivery, coloque um telefone, né? E todos nós aqui, eu não disse isso no começo, todos nós aqui temos experiência, né, com processo em empresas grandes, com IT, né, e processo ligado ao IT. Então, falar que o delivery é um telefone é um negócio um pouco complexo, né? O delivery é o telefone, o WhatsApp, é a exteriorização do delivery. Tem toda uma infraestrutura para ser feita. E, evidentemente, assim como a internet, né, que era tão bem calculada, eu acho que nunca ninguém pensou em nenhum país que nós estaríamos com uma estrutura tão definhada, tão complexa, tão exaurida, né? Isso é uma preocupação grande, americana. Eu achei muito interessante lá, eles denotaram operadora por operadora, né? AT&T, Sprint, Verizon, enfim, todas que são grandes lá. E o presidente pedia colaboração e colocava até os nomes das pessoas que estão na equipe tratando disso. Imagine você deixar uma rede dessa cair, né? Até uma pergunta interessante, né? Ele fala
que os continentes estão sofrendo muito com isso e o Brasil tem observado. Talvez a estratégia aqui no Brasil seja o seguinte, nem vou dizer a empresa, mas eles estão derrubando alguns e deixando alguns dias fora do ar para depois colocar de novo. É isso que eu estou notando na prática aqui, muitos amigos têm reportado. Fugindo um pouco da parte social, das consequências, como é que anda a rede para vocês aí, internet, né, e tudo que gira em torno dela? Fala, Dudu. Eu senti que piorou, né, depois que começou a ficar todo mundo de casa. Velocidade parece ruim, tem uns momentos que ficam um pouquinho pior, então parece que realmente não aguenta, né? Então, qualquer capacity que foi feito de rede, óbvio que não pensou nisso, né, de estar todo mundo ao mesmo tempo acessando de casa, né? Então, e todo mundo usando coisas pesadas, né? Então, por exemplo, todos esses aplicativos de videoconferência agora o pessoal está usando muito mais do que usava antes, né? Então, com certeza o pessoal está aumentando, né? Alguns amigos que a gente sabe que trabalham na parte de telecom, eles falam que estão trabalhando muito, tendo que fazer expansão de rede e melhorar toda essa infraestrutura para conseguir cumprir a demanda. Até o próprio Netflix, eu vi anúncios falando que na Europa eles iam reduzir a qualidade dos vídeos para economizar a banda, né? Então, mas assim, no princípio eu estou conseguindo trabalhar normalmente, não tive nenhum problema, mas você vê que vez ou outra a internet para, dá uma travada, cai, e aí depois de um minuto volta. Mas assim, não chegou a ficar nenhum dia, de ficar o dia inteiro indisponível, né? Todos os dias funcionou e eu consegui trabalhar normalmente, né? Mas você vê que está bem mais carregado. Pois aí, você já É, está dando aula aqui é a virtual? mesma coisa. Deixa o Sérgio falar. Pode Aqui, falar, Sérgio. desculpa, Não, não. quer fazer? Fala Falar? você. Depois a pergunta para o Isaías é o seguinte. Fala você, Sérgio. A pergunta para o Isaías é se os locais que ele dá aula, que são vários lá em São Paulo, empresas, entidades, se o pessoal está adotando a aula virtual ou não. Fala, Sérgio, o que você iria falar, por favor. É exatamente o que o Dudorenko falou. Pipocando, né? A rede pipoca, cai, você tem que ficar reconectando várias vezes e realmente, aqui, né? Inclusive, aqui na IBM teve um exemplo, né, de funcionários reclamando que não estão acostumados a trabalhar em casa e agora eles estão sozinhos e sem comunicação. E os filhos estão reclamando porque os que têm TV junto com a internet, né? O pai está usando para baixar arquivo, fazer reuniões, tudo, e está pipocando a televisão e as crianças já estão reclamando. Então, a gerenciamento das crises também está nas famílias, com a tecnologia, no caso de internet e TV. Prioridade de acesso. Verdade. Quem que tem a prioridade de acesso, você sabe, né? A criança começa a reclamar, a esposa fica nervosa, você está num call, num problema sério aí, você tem que não sabe o que você faz. O filho derruba um copo de Coca-Cola no teclado do teu computador para você parar de trabalhar. Pula no seu colo na hora da reunião, fica falando por trás, começa a chorar, aparece pelado, beleza. Ô, Isaías, e aí? O pessoal está reclamando que não está tendo aula ou o pessoal está gostando da situação? Fala a verdade. Na verdade, o que aconteceu, assim, bem rapidamente, né? Em termos de empresa, a gente já era acostumado a trabalhar de casa, eu não vejo tanto problema nisso, né? Mas eu vejo que, realmente, né, a rede está bem mais lenta, não tem dúvida, todo mundo reclamando disso. A questão das aulas divide, assim, eu dou aula em 3 faculdades, né? E uma faculdade, assim, tem faculdade que estava bem preparada, porque já tinha ensino EAD, então só foi continuar, entendeu? E tem faculdade que não tinha nada, entendeu? E todo mundo virou e falou assim, ó, vocês começam a dar aula EAD. Aí todo mundo perguntou, mas qual a ferramenta, qual o aplicativo, como vão controlar aulas, entendeu? Então, aí as faculdades se dividiram assim. Tem faculdade que você continua lecionando normalmente, tem outras que pararam, deram férias, suspenderam tudo para que preparar uma infraestrutura para isso, né? E tem outras que falaram não vai ter EAD de jeito nenhum. Mas, no geral, as que estão tendo EAD mesmo
digamos assim, não com boa qualidade, ainda é predominante. Eu acho que isso vai mudar bastante a educação aqui no Brasil, porque nós estamos tendo desde a criancinha, né? Desde o primário até a pós-graduação, tá todo mundo fazendo coisas EAD. Isso vai mudar muito depois, né? Depois as pessoas vão perceber que é uma boa aí ter o EAD, que o EAD pode mudar alguma coisa, tá? Então, se a gente sobreviver, eu acho que muita coisa na educação vai ser mudada por esse hábito que a gente teve que adquirir rapidamente, entendeu? Ô, Sérgio, você sumiu? Acho que ele deve ter ido buscar alguma cerveja, né? Porque ele está na República Tcheca. Eu percebi que ao longo da nossa apresentação e conferência aqui, ele estava tomando cerveja, né? Pode ter acabado realmente. Mas eu estou achando que ele caiu, hein? Não caiu, não. Se acabou a cerveja, ele é multado lá também. Tem essa outra lei na República Tcheca. Não, ele está lá. Meia hora sem tomar cerveja. É engraçado que vocês inverteram de posição, o Dona, que acendeu a luz aí, não acendeu? De fora? Na verdade, como atrás estava com sol, agora acho que ficou abaixou, mais... melhorou, né? A imagem melhorou, ficou melhor o contraste. Então eu acho que é por aí. Agora eu vou só, acho que para a gente começar a terminar aqui o papo, e vocês podem... Pode falar, eu tirei o vídeo para economizar a banda. Você está sustentável hoje, hein, Sérgio? Mas então, uma questão polêmica aí, que depois que as coisas se agravaram, eu comecei a ler uma série de artigos, inclusive vídeos antigos aí, né? Vocês acham que esse vírus tem a possibilidade de ter sido criado como uma arma biológica? Isaías, esse é para você. Você é o cara que é o professor aqui de nós todos, né? Cara, eu acho que não, de jeito nenhum. Eu acho que ninguém tem muito controle sobre isso, entendeu? Então, não acho que possa ser arma biológica, não. Inclusive, né, eu li aí o pessoal falando de gripe chinesa e muita gente questionando que não poderia ter esse nome, né? Daí teve gente que questionou que a gripe espanhola pode ter o nome espanhola, né? E a gripe chinesa não pode ser chinesa. Mas eu acho que cientificamente não tem nada, a gente não tem tanto controle sobre isso. Não. Eu não criaria algo dessa demanda. Pode ter certeza que isso realmente sai do controle. Não acho que foi criado, não, tá? E você, Sérgio? Você ouve na República Tcheca, porque nada disso. Não tem especulação desse tipo, não. Acho que a única teoria da conspiração... não tem nada, assim, acho que a única teoria da conspiração assim, que é um pouco mais é a demora ou o pessoal ter escondido essa divulgação, né? Então, ter demorado para liberar informações e também, até hoje, sempre questionarem que as informações que foram liberadas também não foram tão completas, né? Então, isso pode ter atrapalhado um pouco no resto do mundo. Porque quando você vê os gráficos mundiais, eles parecem distorcidos, né? Você tem países como Índia, que não aparece nada, China aparece menos que outros países, né? Rússia. Rússia que não aparece Rússia nada. não aparece nada. Entendeu? Então é estranho, né? Mas é o que temos, né? Essa é a única teoria da conspiração que eu acredito. As outras não. Sim, divulgar números, né? Cada um divulga o número que quer, né? Infelizmente, na verdade, a parte política, os políticos, eles é um assunto público, né? Segurança pública, de saúde, então são os políticos que manipulam porque a eles foi colocado esse poder, né? Inclusive, o Trump fala lá, você veja como é que é o acionamento americano, né? Ele fala que os hospitais particulares, clínicas particulares, elas vão ficar abertas justamente para receber pacientes que não podem ser contaminados, né? Tipo mães, né? Que estão a dar luz, etc. Então, é um preparo fantástico deles lá. Com certeza, nós três aqui tivemos contatos aí com processos assim muito fortes, né? De acionamento dessas empresas internacionais, especificamente uma que nós três ou estamos fazendo parte ou fizemos. E eu me recordo muito, e é interessante isso, não sei quem já fez isso, mas eu fiz um treinamento de uma situação de pandemia, né? Onde nós perdimos aí o comando center no mundo, né? Eu lembro disso, né? Exato. Até quem participou, a gente pode até falar,
sem citar a empresa, evidentemente, era o Júlio Teles, né, que comandou o último que eu fiz, que foi 2014, coisa assim, quando eu ainda estava no delivery lá como TPR. Então, a previsão que eles fazem para situações de emergência, os americanos em geral, conjuntamente com o Exército, e as pessoas que vieram do Exército, é algo que a gente não pode negar, que é muito bem feito. E é isso, pessoal. Acho que se vocês quiserem se perguntar aí, se perguntem. Eu acho que foi excelente, né? Eu, assim, me surpreendi com a diferença de status aí, de várias questões que a gente acabou dirigindo, que vocês falaram. Vocês querem se perguntar, vão em frente. Nada? Não, tá tudo ótimo. Acho que já falamos bastante também, né? Tá certo. Estamos Acho que foi quase uma hora. uma boa conversa. Exato. E, assim, Eu só queria comentar, eu também estou acompanhando a notícia do Brasil, obviamente, né? Eu tenho família ainda no Brasil, né? E o que ficou claro para nós aqui na República Tcheca, na Europa, né, em geral, é que é tudo novo. Então, é um vírus novo, ninguém sabe como ele se comporta, não é igual aos outros, o SARS, o MARS, né? Não é os outros coronavírus, então não tem remédio, não tem vacina, ele é muito agressivo com idosos, idoso que entra no ventilador, 20% sai vivo. E quanto mais tempo você fica no ventilador, mais tempo, né, o respirador, né, mais menos é a chance de você sobreviver. A única forma é não contágio. A única forma de evitar que haja mais doentes ou mortos, ou reduzir, né, porque isso aí vai continuar, é o não contágio. Não tem outra maneira. Pesquisas dizem que vacina ou algum remédio específico daqui a 1 ano e meio, então nós temos mais um ciclo. Aqui na Europa já está se falando que o verão já era, não vai ter férias de verão, as pessoas não vão mais viajar. Logo em setembro entra um novo ciclo de outono e inverno, mais um ciclo do vírus, que a gente sabe vai levar lá 3, 4, 5, 6 meses, e outro ciclo lá no final de 2021. Então, a única ferramenta atual de combate é não se comunicar, separação física, né? O recado que eu dou para o Brasil, que a gente experimentou aqui, e proteção. É isso aí. Ok. então tá bem. Quanto à mudança de hábitos, né, deixa eu só fazer um realce aí que o Isaías falou. Eu acho que com certeza o pessoal que resistia ao EAD, e tem vários níveis, né? Porque as aulas eram sofisticadas, porque a situação era diferente. Eu percebo que todos estão adotando. Então, isso é um hábito que definitivamente mudou. As empresas que reagiam muito ao trabalho home office, acho que não se fala, assim, só se fala disso, né? E a indústria está se aproveitando muito, evidentemente, com produtos, etc. Então, o home office é completamente factível. Que, aliás, nós todos aí acho que vivenciamos isso desde o início da empresa, né? Desde que cada um entrou nessa empresa aí, ou em outra empresa agora, mas uns 20 anos que essa coisa está muito forte. Então, eu até dizia para uma pessoa aí outro dia que reunião, para mim, quando não é virtual, é algo estranho, né? Porque às vezes eu estava em reunião lá naquele delivery center aqui do Brasil, eu estava com o Nélio do meu lado, né? E a gente fazia reuniões virtuais, né? É interessante isso. Porque a sala física, infelizmente, já não existe em empresa há muito tempo. E outra coisa é essa parte social, né? De a gente se reunir, né? Eu acho que isso, por algum tempo, nós vamos evitar esse tipo de reuniões, principalmente aqui no Brasil, isso deve mudar bastante. No resto, eu acho que a gente tem que ter muita expectativa, né? Ter um ânimo tão bom como todos vocês, né? Isaías, o Dudorenko e o Silvestre, que se juntou para a gente fazer esse call aqui. A gente vai testar essa ferramenta, realmente, a gente agradece a ferramenta, né? Que ela é uma ferramenta hoje que está disponível quase por um preço gratuito e realmente muito boa, né? Para quem é de IT, até eu falei na convocação outro dia, que eu mandei para o pessoal que mexe com a pós-graduação de endodontia, eu até coloquei o seguinte, né? Para os curiosos, é uma ferramenta que está lá no quadrante do Gartner Group, tão próximo ao Webex, né? Ela está, pessoal visionário, pessoal bom na execução, então está lá em cima junto com o Webex.
e com certeza é muito mais caro do que o Zoom, né? A assinatura básica aqui custa R$19, acho que por mês ou por ano, não sei, mas é bem barato. Eu agradeço vocês e a gente, quem sabe, possa fazer uma próxima dessa na próxima quarta-feira às 15 horas, né? Bonito aí o seu panorama, viu, Dudorenko? Está mudando completamente. A gente foi falando, agora Mudando a está coisa. Agora tá azul. Um abraço, Sérgio, pessoal. obrigado Obrigado. Sérgio, Dudorenko, um abraço. Obrigado a Falou, você tchau, também. tchau. Até Um mais. abraço. Tchau, tchau. Tchau.